Esse é o que a gente pode chamar de o último, o livro definitivo da Clarice Lispector. Foi confiada a Olga Borelli, uma grande amiga íntima dela, a ordenação desses escritos que a Olga acompanhou. A Clarice falece em 77 e o livro lançado em 78. E eu gostaria de ler a primeira página e a segunda, porque me chama muita atenção como Clarice começa escrevendo o movimento puro e o tempo, ou como ela fala do tempo, me faz muito prazer, mas também me deixa muito um tanto agoniado, porque o pensamento caminha por lugares insólitos. E eu acho que a clínica e também na vida da criação, muito do que vivemos diz respeito a esses buracos, tocas do tempo e do pensamento, das emoções. Clarice começa assim: isto não é um lamento, é um grito de ave de rapina, irisada e intranquila, o beijo no rosto morto. Eu escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém, provavelmente a minha própria vida. Viver é uma espécie de loucura que a morte faz. Vivam os mortos, porque neles vivemos. De repente as coisas não precisam mais fazer sentido. Satisfaço-me em ser. Tu és? Tenho certeza que sim. O não sentido das coisas me faz ter um sorriso de complacência. De certo, tudo deve estar sendo o que é. Hoje está um dia de nada. Hoje é 0 hora. Existe por acaso um número que não é nada? Que é menos que 0? Que começa no que nunca começou porque sempre era? Que começa no que esteve sempre? Ligo-me a esta ausência vital e rejuvenesço-me todo, ao mesmo tempo contido e total. Redondo, sem início e sem fim, eu sou o ponto antes do zero e do ponto final. Do zero ao infinito vou caminhando sem parar, mas ao mesmo tempo tudo é tão fugaz. Eu sempre fui e imediatamente não era mais. O dia corre lá fora à toa e há abismos de silêncio em mim. A sombra da minha alma é o corpo. O corpo é a sombra de minha alma. Este livro é a sombra de mim. A sombra de minha alma é o corpo. Eu peço vênia para passar e me sinto culpado quando não vos obedeço. Eu sou feliz na hora errada. Infeliz quando todos dançam. Me disseram que os aleijados se rejubilam assim como me disseram que os cegos se alegram. É que os infelizes se compensam. Nunca a vida foi tão atual como hoje. Por um triz é o futuro. Tempo para mim significa a desagregação da matéria. O apodrecimento do que é orgânico, como se o tempo tivesse como um verme dentro de um fruto e fosse roubando a este fruto toda a sua polpa. O tempo não existe. O que chamamos de tempo é um movimento de evolução das coisas, mas o tempo em si não existe. Ou existe imutável, e nele nos transladamos. O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolido pela voracidade das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar depressa, eu cultivo um certo
tédio. Degusto, assim, cada detestável minuto. E cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Eu quero viver muitos minutos num só minuto. E cultivo também o vazio silêncio da eternidade da espécie. Quero me multiplicar para poder abranger até áreas desérticas que dão a ideia da imobilidade eterna. Na eternidade não existe o tempo. Noite e dia são contrários, porque são o tempo, e o tempo não se divide. De agora em diante o tempo vai ser sempre atual. Hoje é hoje. Espanto-me, ao mesmo tempo desconfiado por tanto me ser dado. E amanhã eu vou ter de novo um hoje. Existe algo de dor e pungência em viver o hoje. Mas há o hábito, e o hábito anestesia. O aguilhão de abelha do dia florescente de hoje. Graças a Deus, tenho o que comer, o pão nosso de cada dia. Eu queria escrever um livro, mas onde estão as palavras? Esgotaram-se os significados. Como surdos e mudos, comunicamo-nos com as mãos. Eu queria que me desse a licença para eu escrever ao som arpejado e agreste essa sucata da palavra e prescindir de ser discursiva. Clarice Lispector, então, uma partilha minha desse movimento tectônico, dessa mulher que foi tida, inclusive, como uma grande mística, que atravessou as palavras e ainda assim usou muito delas.